Continuando nossas aulas sobre a questão da ética, hoje vamos tratar aí da relação entre liberdade versus determinismo, tá? E vamos tratar isso aí da perspectiva da relação entre a discussão filosófica e vamos relacionar isso com alguns aspectos, tá? Entre o determinismo, a liberdade, a relação entre determinismo e liberdade e a relação entre destino. O primeiro aspecto que vamos discutir aqui hoje está relacionado à ênfase no determinismo. O que será o que é o determinismo? O que significa o determinismo? Então vamos lá. Mais uma vez aqui eu vou utilizar o livro Fundamentos da Filosofia, do professor Gilberto Cotrim, onde ele coloca o aspecto e a definição de determinismo. Onde ele diz: de acordo com essa via de interpretação, a liberdade não existe, pois o ser humano seria sempre determinado, seja por sua natureza biológica, necessidades e instintos, seja por sua natureza histórico-social, leis, normas e instintos, ou costumes. Em outras palavras, as ações individuais seriam causadas e determinadas por fatores naturais ou constrangimentos sociais e a liberdade seria apenas uma ilusão. Isso quer dizer o quê? Que nessa ênfase do determinismo, a liberdade não existe. Os fatores biológicos, os fatores naturais que nós temos em nossa vida orgânica, em nossa vida biológica, nos fazem agir da forma que agimos. E os aspectos sociais, as questões históricos sociais, também vão fazer nós agirmos da forma que agimos. Ou seja, não temos liberdade por conta desses fatores internos e externos determinarem a nossa conduta. Não temos condição nenhuma de escolha. Somos seres totalmente determinados. Somos seres totalmente condicionados a determinadas ações que fogem de nossa vontade. Não temos sequer a possibilidade de escolha. Não podemos escolher coisa alguma, pois esses fatores determinam aí a nossa ação. Seguindo aí a ênfase na liberdade, tá? Para essa condição, para esse critério filosófico, o ser humano é sempre livre, mesmo tendo aí condições que de certa forma condicionem a fazer determinadas escolhas. O ser humano tem dentro de si a capacidade de escolher. Podemos escolher entre fazer ou não aquilo que está colocado na sociedade. Esta via aí é muito defendida pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, que diz que somos condenados a ser livres. E nas palavras do Gilberto Cotrim, ele vai dizer o seguinte: por essa via de interpretação, o ser humano é sempre livre, embora os defensores dessa possibilidade admitam a existência das determinações de origem externa, sociais e interna, como desejos, impulsos, etc. Eles sustentam a tese de que o indivíduo possui uma liberdade moral, que está acima dessas determinações. Assim, apesar de todos os fatores sociais e subjetivos que atuam sobre o indivíduo, ele sempre possui uma possibilidade de escolha e pode estabelecer por si mesmo a sua ação, liberdade autodeterminada. Não é porque existe um valor que eu sou obrigado a seguir. Eu sou capaz de escolher sobre esse valor, ou seja, eu tenho a liberdade dada em mim. Essa liberdade está colocada e eu posso escolher diante das opções oferecidas. Portanto, para essa condição, nós somos livres, apesar das supostas determinações.
E aí nós vamos ter aí uma terceira via, tá? Que vai ser a dialética entre liberdade e determinismo. Vou ler aqui a definição do livro e depois tecer aí os meus comentários a respeito. Segundo essa via de interpretação, o ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo. Determinismo e liberdade não se excluem, mas se complementam. Nessa perspectiva, não faz sentido pensar em uma liberdade absoluta, nenhuma negação absoluta da liberdade. Vejamos por quê. A liberdade é sempre uma liberdade concreta. Isso quer dizer que ela ocorre em cada indivíduo, que desenvolve sua vida sob a influência de um conjunto de fatores objetivos, os quais podem compreender desde suas necessidades naturais, como ser humano, ou até costumes estabelecidos na sociedade em que vive, por meio da educação, cultura em geral. Sua liberdade, portanto, é restringida por fatores objetivos, que com sua existência factual. No entanto, o indivíduo sempre poderá atuar no sentido de alargar as suas possibilidades dessa liberdade, e isso será tanto mais eficiente quanto maior for sua consciência a respeito desses fatores. A liberdade nessa questão é compreender que a liberdade está relacionada com a compreensão da necessidade. Nós, então, precisamos aí compreender que essa liberdade está associada a como nós compreendemos o mundo e como podemos mudá-lo. Existem coisas que não vamos poder mudar e existem coisas que conseguiremos mudar. A liberdade e o determinismo estão totalmente relacionados entre si. Então, se eu conseguir compreender que existem coisas que eu posso modificar e coisas que eu não posso modificar, eu estarei livre. Uma questão importante aí é que o determinismo é totalmente diferente da questão do destino. O determinismo são fatores externos e internos que vão influenciar em nossas ações. O destino é uma vontade suprema. Seria um poder divino, algo que está totalmente destinado e que nós não temos a capacidade de mudar. O destino está relacionado à ideia de que nós seríamos personagens de um livro, onde um autor determina toda a nossa história, todos os acontecimentos de nossas vidas e nós somos apenas personagens que cumprem um papel. O destino tem um caráter divino. O determinismo tem um caráter biológico e social. Tá? Então, o determinismo ainda nos dá a possibilidade de mudarmos algumas situações. O destino não. É como se o autor determinasse todas as coisas, todos os acontecimentos que ocorressem em nossas vidas. Na próxima aula tratarei com vocês aí a respeito da questão da origem da violência e da maldade. Até a próxima aula.